Você já sentiu aquele frio na espinha ao ouvir histórias de magia e mistério? Imagine um mundo onde o impossível não apenas existe, mas pode ser controlado por aqueles que conhecem seus segredos. E se eu te dissesse que em um passado não tão distante, livros proibidos, fórmulas secretas e rituais sombrios moldaram o destino de reinos inteiros? Parece coisa de ficção, mas a realidade, como veremos hoje, é muito mais estranha do que qualquer lenda. Hoje vamos mergulhar nas sombras da história para explorar a magia negra, menos uma prática cercada por mistério, temida e ao mesmo tempo fascinante. Prepare-se, porque ao longo deste episódio, você não apenas vai descobrir como a magia influenciou eras passadas, mas também será convidado a refletir qual é o verdadeiro limite entre o bem e o mal. O que define a fronteira entre o possível e o impossível? A história da magia negra sempre esteve enraizada nessa pergunta. Para alguns, ela é apenas fruto de mentes supersticiosas, mas para outros, é uma arte ancestral, um reflexo de um conhecimento proibido que ousou desafiar as leis naturais. No século XIV, um manuscrito peculiar surgiu de Otis et Manifestes, ou das coisas ocultas e manifestas, escrito por Antonio de Monte, um estudioso italiano. Este não era um grimório comum. Enquanto muitos magos da época preferiam manter suas práticas ocultas, Antonio desafiou o status quo ao criar um sistema teórico detalhado para a magia negra. Ele não apenas praticava, mas documentava suas experiências unindo a astrologia, necromancia e hermetismo em uma visão coesa e audaciosa. O mais surpreendente, ele assinou o manuscrito com seu próprio nome, um ato impensável em uma época em que a magia era sinônimo de heresia. Apenas imagine o cenário. É o século XIV, e a Europa é governada pelo medo da Inquisição. Aqui, qualquer prática que fugisse das doutrinas da igreja era suficiente para condenar uma pessoa à morte. Então, por que Antônio arriscaria tanto? Talvez ele estivesse motivado por um desejo de preservar seu conhecimento para gerações futuras. Ou talvez ele acreditasse que sua obra poderia oferecer respostas a mistérios que ultrapassavam as fronteiras da religião e da ciência. Agora recuemos ainda mais no tempo, para o auge da Roma Antiga. Durante o reinado de Tarquínio, um evento estranho ocorreu. Uma mulher misteriosa, de aparência idosa, apareceu na corte, carregando 9 livros, que segundo ela, continham segredos e profecias sobre o futuro de Roma. Quando o rei riu de sua oferta exorbitante, ela destruiu 6 dos livros diante de seus olhos, aumentando o preço dos 3 restantes. Assustado, Tarquínio cedeu e adquiriu os manuscritos, que ficaram conhecidos como os livros sibilinos. Esses textos sagrados foram consultados por séculos em momentos de crise, oferecendo conselhos que variavam de rituais de proteção contra desastres naturais a sacrifícios humanos. Uma prática, por exemplo, envolveu enterrar vivos 2 casais, um grego e um gaulês, em um ritual que, segundo os sacerdotes, aplacaria os deuses durante uma invasão iminente. Para um império que desprezava abertamente o sacrifício humano, essas ações parecem contraditórias, não é? Mas elas nos revelam algo profundo. Mesmo as civilizações mais avançadas não estavam imunes ao fascínio e ao temor pelo sobrenatural. Por que o ser humano se sente atraído pelo mistério? Talvez porque ele nos confronta com aquilo que não entendemos, nos forçando a buscar respostas, ou no mínimo, a questionar nossas certezas. Hoje, enquanto exploramos esses eventos históricos e os personagens envolvidos, você verá que a magia negra é muito mais do que uma coleção de rituais sombrios. Ela é uma janela para as complexidades e contradições da humanidade. Na Idade Média, a magia negra era uma prática cercada por camadas de mistério, medo e fascínio. Mas para entender sua essência, é necessário ir além das histórias assustadoras e explorar como ela funcionava. Antonio Dumont, em seu De Utis et Manifestes, ofereceu algo revolucionário para a época. Um manual estruturado que conectava astrologia, necromancia e elementos herméticos em uma única teoria. Antônio dividiu a magia em categorias específicas, sendo a mais intrigante a chamada necromância astral. Diferente da necromancia tradicional, que buscava comunicar-se com os mortos, a necromancia astral envolvia a conjuração de inteligências que habitavam os céus abaixo da lua, mas acima da terra. Esses seres, conhecidos como inteligências astrais, eram vistos como espíritos ou demônios, cujas características e poderes estavam intimamente ligados às estrelas e planetas. Por exemplo, um mago poderia invocar um espírito associado a Marte, durante um alinhamento astrológico específico para canalizar sua energia de guerra, ou coragem em um talismã. O detalhe fascinante aqui é como Antônio sistematizou a prática. Ele acreditava que os astros não eram apenas corpos celestes, mas transmissores de energias, que poderiam ser manipuladas por quem compreendesse sua dinâmica. Cada planeta tinha uma assinatura energética única, e ao combinar isso com rituais precisos, era possível realizar feitos extraordinários, ou aterrorizantes. No entanto, havia perigos claros. Antônio advertia que invocar essas inteligências poderia sair do controle se os rituais não fossem executados com perfeição.
Ele mesmo confessou em seus escritos ter realizado invocações, em noites chuvosas menos algo que a tradição proibia menos, e ainda assim obtido resultados, embora com consequências imprevisíveis. Essas práticas exigiam não apenas conhecimento técnico, mas uma confiança quase absoluta no processo. O menor erro podia transformar um mago em vítima de sua própria criação. Agora pense nisso. Se você tivesse o poder de manipular forças astrais, o que faria? Criaria talismãs para proteção? Invocaria espíritos para conquistar riquezas? Ou evitaria qualquer envolvimento, temendo as consequências? É esse dilema que torna a magia negra tão cativante. Muito antes da época de Antônio, outro exemplo de magia poderosa, moldou os destinos de uma civilização. Os livros sibilinos. Esses textos, adquiridos pelo rei Tarquínio, em circunstâncias misteriosas, tornaram-se o oráculo mais respeitado de Roma. Guardados por sacerdotes em um templo subterrâneo, eram consultados em momentos de crise, desde pestes até ameaças de invasões. A história de como esses livros foram usados para realizar sacrifícios humanos é um dos capítulos mais sombrios da história romana. Em 216 a.C., durante a Segunda Guerra Púnica, Roma enfrentava uma série de derrotas catastróficas contra o general cartaginês Aníbal. Desesperados, os sacerdotes consultaram os livros sibilinos, que recomendaram um ritual de sacrifício humano. 2 casais, um grego e um gaulês, foram enterrados vivos no forumbuário, em um ato que deveria apaziguar os deuses e proteger a cidade. O mais intrigante é que, embora o sacrifício humano fosse contra os valores romanos, esses rituais aparecem repetidamente nos registros históricos, sempre ligados aos livros sibilinos. Isso levanta questões sobre o poder desses textos. Seriam realmente conselhos divinos? Ou sacerdotes os usavam como ferramenta política para justificar medidas extremas? Os livros sibilinos também eram conhecidos por instruções enigmáticas. Durante uma praga, os sacerdotes interpretaram que Roma deveria trazer Asclépio, o deus grego da medicina, para a Cedede. Uma estátua do deus foi transportada de Epidauro. Mas o que realmente impressionou os romanos foi a presença de uma serpente que viajou com o navio, e foi vista como a manifestação de Asclépio. Pouco tempo depois, a praga cessou. Coincidência? Ou prova de um poder que ainda não entendemos? Enquanto Roma consultava seus oráculos, outras civilizações ao redor do mundo também desenvolviam práticas sombrias e enigmáticas. Na China antiga, por exemplo, existia o Qu, uma forma de magia associada a venenos espirituais e a manipulação de energias malignas. As lendas contam que o Qu poderia invocar espíritos para causar doenças ou até a morte de inimigos. O detalhe assustador é que, em muitos casos, o Shu era criado através de rituais envolvendo criaturas vivas, como insetos, que eram forçadas a lutar até a morte em um recipiente selado. O último sobrevivente, carregando a essência das energias conflitantes, era então usado como foco para feitiços mortais. Na Índia, o clã dos Odians possuía práticas igualmente macabras. Esses assassinos mágicos eram contratados para eliminar alvos usando feitiços. Dizem que eles aplicavam um óleo especial nas orelhas, o que lhes dava habilidades sobrenaturais, como a capacidade de se transformar em animais. As histórias falam de Odians assumindo a forma de cães ou bois deformados para atacar suas vítimas, deixando um rastro de medo e mistério. O que conecta essas culturas é a crença no poder invisível de transformar vidas e desafiar o destino. Emito de Selassie. A magia negra era tanto uma arma quanto uma ferramenta para lidar com as forças desconhecidas do universo. Uma das discussões mais intrigantes na história da magia é a diferença entre os caminhos da mão esquerda e da mão direita. Simplificando, o caminho da mão direita representa práticas alinhadas com propósitos divinos ou altruístas, enquanto o da mão esquerda é associado a intenções egoístas ou destrutivas. No entanto, como vimos com o Papa Honório III, essas fronteiras nem sempre são claras. Honório, no século XIII, escreveu grimórios que ensinavam padres a invocar demônios, mas ele alegava que essa prática era sagrada, pois tinha como objetivo proteger os fiéis e combater o mal. Isso levanta uma pergunta fundamental. É a intenção do praticante que define a moralidade da magia? Se sim, até que ponto o uso de forças malignas pode ser justificado por um bem maior? Outro aspecto fascinante da magia negra é o papel da geometria e dos símbolos. Culturas antigas acreditavam que objetos, formas e até imagens carregavam energias que poderiam ser manipuladas. Por exemplo, a fotografia, algo comum para nós hoje, era evitada por certos povos, que acreditavam que a imagem de uma pessoa poderia ser usada em rituais para afetar sua energia vital. Antônio de Monmo mencionava que talismãs e amuletos funcionavam porque armazenavam energias astrais, capturadas em momentos específicos. Imagine isso como um código que poderia ser ativado pelo mago. Essa ideia ressoa com práticas modernas, como a ideia de que certas combinações de números ou símbolos têm significados ocultos. Nas últimas décadas, o avanço da tecnologia trouxe à tona descobertas fascinantes sobre a história oculta da humanidade. Um exemplo notável é a crescente atenção acadêmica
as práticas mágicas na Idade Média e suas conexões com a alquimia e a astronomia. Documentários como The Real Wizards of the Middle Ages e o livro Forbidden Knowledge, The Occult Origins of Modern Science ** sugerem que muitos dos avanços científicos iniciais podem ter raízes em práticas mágicas consideradas negras por seus contemporâneos. Por exemplo, um estudo recente revelou que certos grimórios, como o Clavícula de Salomão, continham descrições detalhadas de operações que hoje associamos à química moderna. Algumas dessas práticas envolviam a criação de substâncias luminescentes, que eram interpretadas como luzes espirituais pelos magos da época, mas que agora entendemos como reações químicas com fósforo. Isso levanta uma questão instigante. Até que ponto a magia negra serviu como precursora da ciência moderna? Talvez o que os magos chamavam de feitiçaria fosse na verdade uma exploração inicial de fenômenos naturais. Outra teoria fascinante explorada em documentários recentes é a ideia de que certos rituais mágicos poderiam ter funções psicológicas profundas. Pesquisadores apontam que o ato de realizar rituais elaborados, como os descritos no De Utis et Manifestis, pode ter induzido estados alterados de consciência, ajudando os praticantes a acessar insights profundos ou a lidar com traumas emocionais. Nesse sentido, a magia negra não seria apenas uma prática espiritual ou religiosa, mas também um mecanismo primitivo de autodescoberta e cura. A magia negra, longe de ser uma prática isolada, estava profundamente enraizada nas sociedades antigas. Textos como os livros sibilinos, por exemplo, não apenas guiavam líderes em tempos de crise, mas também refletiam a complexa relação entre política e religião. Descobertas arqueológicas recentes em Roma trouxeram à luz artefatos associados aos rituais descritos nos livros sibilinos, como amuletos e talismãs usados para proteção durante epidemias. Uma descoberta particularmente interessante foi feita em 2019, quando arqueólogos encontraram uma câmara subterrânea, próxima ao Fórum Romano, que parecia ser usada para rituais de purificação. Essa câmara continha inscrições que mencionavam divindades obscuras, muitas vezes associadas à magia negra, como Hecate. Isso reforça a ideia de que, mesmo em uma sociedade avançada como a romana, o medo e a reverência ao sobrenatural permeavam todos os aspectos da vida. Além disso, estudos históricos mostram que o conhecimento mágico era muitas vezes transmitido em segredo, dentro de ordens fechadas, como os alquimistas e os primeiros astrônomos. Esses grupos não apenas protegiam o conhecimento, mas também o usavam para influenciar a sociedade. Por exemplo, muitos alquimistas medievais, como Paracelso, foram acusados de bruxaria por suas experiências científicas, que desafiavam as doutrinas da época. E se a magia negra medieval, com sua obsessão por invocar forças astrais e manipular energias invisíveis, fosse um protótipo para tecnologias que apenas começamos a entender? Considere a ideia de que as práticas descritas por Antônio de Momo poderiam ser reinterpretadas como uma forma arcaica de ciência energética. Holt. Cientistas investigam a capacidade de frequências sonoras e campos eletromagnéticos para alterar estados de consciência e até influenciar a matéria. Não é difícil imaginar que em um futuro próximo, essas técnicas possam ser refinadas para criar dispositivos que realizem milagres tecnológicos. Por exemplo, as descrições de Antônio sobre a influência das estrelas nos talismãs podem ser comparadas aos estudos modernos sobre a influência das partículas cósmicas em sistemas biológicos. Tecnologias avançadas como a manipulação de átomos individuais em ambientes controlados já estão sendo desenvolvidas. Será que, em um futuro distante, os rituais mágicos descritos por Antônio poderiam se traduzir em interfaces entre humanos e máquinas, capazes de acessar o cosmos de maneiras que hoje parecem impossíveis? A ficção científica também explora frequentemente essas ideias. Filmes como Doutor Estranho e séries como The Oa sugerem que rituais, símbolos e energias podem ser portais para dimensões superiores ou realidades paralelas. Isso nos leva a questionar até que ponto a ficção está apenas antecipando o que a ciência eventualmente provará. As práticas de magia negra descritas no Ocidente têm surpreendentes paralelos em culturas ao redor do mundo. Na África, por exemplo, os rituais de voodoo incluem práticas que evocam forças espirituais para curar ou punir. No Japão, o Omide, uma antiga prática de adivinhação e magia, combinava astrologia, geomancia e invocação de espíritos. O que é fascinante é como essas tradições, apesar de suas diferenças culturais, compartilham temas comuns. Todas elas reconhecem o poder de símbolos e rituais para alterar a realidade, bem como o papel crucial da intenção. Será que isso sugere uma verdade universal sobre o poder da mente humana e sua conexão com o cosmos? Um exemplo curioso é a lenda da serpente em Roma, associada a Asclépio, e como ela se conecta a mitos similares em culturas indígenas da América do Sul, onde serpentes são vistas como guardiãs do conhecimento espiritual. Essas conexões levantam a possibilidade de influências culturais globais que ainda não compreendemos completamente. A magia negra, com toda sua aura de mistério e perigo, continua a capturar a imaginação das novas gerações, inspirando filmes, séries e jogos. Títulos como The Witcher
e Dark Souls exploram os dilemas morais e as consequências do uso de poderes sombrios. Já em séries como Supernatural e A Casa do Dragão, vemos representações de grimórios e rituais que ecoam os textos históricos mencionados anteriormente. Essas representações não apenas entretêm, mas também refletem nossas próprias questões sobre ética, poder e o desconhecido. Por que somos tão fascinados por histórias de pessoas que arriscam tudo para obter conhecimento proibido? Talvez porque elas toquem algo profundo dentro de nós, o desejo de transcender nossas limitações, mesmo que isso tenha um preço. Além disso, o impacto da magia negra vai além do entretenimento. Hoje, vemos uma crescente popularidade de práticas esotéricas na vida real, desde o uso de tarô até a busca por cristais e amuletos. Isso demonstra que mesmo em uma era tecnológica, o apelo do sobrenatural permanece tão forte quanto nunca. Ao final dessa jornada, percebemos que a magia negra é mais do que uma prática ou uma crença. Ela é um espelho que reflete os medos, as aspirações e os dilemas mais profundos da humanidade. Desde os grimórios medievais de Antônio de Maugham até os rituais sombrios das culturas antigas, ela desafia nossa compreensão sobre os limites do possível e do proibido. Pense nisso. Em cada civilização, a magia negra assumiu formas distintas, mas seu propósito sempre foi o mesmo: lidar com aquilo que está além do controle humano. Seja na Roma antiga, tentando apaziguar os deuses, ou na China, invocando forças malignas para resolver disputas, essas práticas mostram como o desconhecido exerce um poder magnético sobre nós. Agora, a pergunta fica para você. Se tivesse acesso a um grimório poderoso, o que faria com ele? Usaria seu conhecimento para ajudar os outros, buscar riqueza, ou talvez evitaria mexer com forças desconhecidas? E você acredita que é a intenção que define o bem e o mal, ou que algumas práticas estão além da redenção? Deixe sua opinião nos comentários. Afinal, o mistério não termina aqui. Ele vive na curiosidade que nos faz questionar e buscar respostas. Se gostou dessa viagem ao mundo oculto, compartilhe este vídeo com amigos que, como você, adoram explorar o desconhecido. Quem sabe, juntos, podemos desvendar mais segredos escondidos nas sombras da história. Obrigado por acompanhar até o final. Até a próxima exploração. E lembre-se, às vezes, o que está nas sombras pode ser mais real do que imaginamos.